Sejamos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez para esse nosso encontro diário com Cristo Jesus, como irmãos na fé. Hoje nós estamos dando continuidade sobre o reino dos céus. Nós já falamos que o reino dos céus é a vontade de Cristo Jesus manifestado na sua pregação, no seu anúncio da palavra. Nós já falamos também que o reino dos céus é o anúncio também e a prática de todos os valores que nos fazem buscar a justiça e não simplesmente atitudes pequenas, pensando no reino dos céus, mas atitudes normais do cotidiano aplicadas na nossa vida. Mas também nós precisamos lembrar que o reino dos céus é um anúncio, é uma profecia. Então, quando a gente fala do reino dos céus, fica bem claro que nós estamos falando de algo que se inicia no aqui, no agora, iniciado no momento em que Cristo Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, nascendo em dezembro, no dia de Natal, e que depois é fortalecido pela sua pregação. Mas nós, como continuadores da missão de Jesus Cristo, quando recebemos o batismo, recebemos essa missão de continuar aquilo que Cristo Jesus nos ensinou, nós assumimos o compromisso de sermos anunciadores, de sermos profetas. E este é um dos grandes desafios que hoje nós temos na nossa sociedade e dentro da nossa igreja. Como ser profetas dentro da nossa comunidade? Como ser profeta dentro das nossas famílias? Primeiro de tudo, nós precisamos ter cuidado com a palavra profeta, porque infelizmente a mídia hoje ela só apresenta profeta como aqueles que leem o futuro, aqueles que tiram a sorte, aqueles que veem as cartas, enfim. E isso não é profeta segundo a Sagrada Escritura. Profeta é aquele que compreende a palavra de Deus, analisa ao seu redor os sinais do tempo e profetiza em nome do Senhor. Então, profeta para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que consegue manifestar Deus a partir da realidade em que se insere. Então, todos nós somos chamados a fazer isso, a manifestar Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E quando nós pegamos o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 543, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciando primeiro aos filhos de Israel. Este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso, é preciso acolher a palavra de Jesus. Então fica bem claro que para nós pertencermos ao reino de Deus, o reino dos céus, primeira atitude que nós precisamos ter é acolher a palavra de Deus, é acolher aquilo que Deus manifesta na sua manifestação em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em palavra de Deus, nós não estamos falando simplesmente da Bíblia que nós temos nas mãos, mas nós falamos de assumir Jesus Cristo como centro da nossa vida. Então, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador. Precisamos ter bem claro isso. Então, ao falarmos do reino dos céus, nós devemos falar de Jesus Cristo. Se nós vivemos a justiça, se nós vivemos o amor, se nós vivemos o perdão, a misericórdia e tantos outros valores, é porque nós vivemos a partir da palavra, nós vivemos a partir de Jesus Cristo. Nós escutamos a sua palavra, nós escutamos o seu evangelho e depois colocamos em prática. Não adianta, meus irmãos e minhas irmãs, achar que pelo fato de nós sermos cristãos batizados, nós vamos ser salvos. Não. A nossa salvação consiste em receber o batismo, vivenciar os sacramentos, mas assumir concretamente Jesus na nossa vida, assumir Jesus como nosso Salvador. E não basta assumir Jesus Cristo como nosso Salvador, é preciso também que nós anunciemos, que nós sejamos profetas, que onde quer que nós estejamos trabalhando, estudando, desenvolvendo relacionamentos com o outro, nós possamos falar de Jesus Cristo. Falar não com medo, não com vergonha, mas falar com decisão.
A decisão de que Cristo Jesus é a nossa força, Cristo Jesus é a nossa esperança, Cristo Jesus nos alimenta, nos fortalece. E claro, para que nós tenhamos essa adesão a Cristo Jesus, isso só vai ser possível se nós tivermos a oração. Por isso, o profeta é aquele também que reza a partir da sua realidade, que reza a partir da palavra de Deus. E juntos, na oração, no testemunho, consegue manifestar Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós quisermos alcançar o reino dos céus, se nós quisermos multiplicar o reino dos céus entre nós, nós precisamos assumir essas duas vocações, por assim dizer, a vocação da profecia, mas principalmente a vocação da oração. Um profeta é aquele que reza, e quando nós rezamos, a nossa oração deve ser que o Senhor venha em nossas vidas, que o Senhor se manifeste, para que assim nós possamos manifestá-lo a todos aqueles que convivem conosco. É isso que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Então, a cada momento na nossa vida, que nós possamos pedir o Evangelho do Senhor, que nós possamos pedir a palavra, não simplesmente o conhecimento teórico, mas que nós possamos amar, que nós possamos compreender e principalmente que Cristo Jesus seja a nossa força, que Ele nos alimente em Sua palavra, que Ele nos alimente em Sua Eucaristia, que Ele nos alimente nos demais sacramentos, para que assim todos nós possamos um dia alcançar o reino dos céus e as bênçãos que vêm de Deus. Tenhamos todos uma feliz caminhada rumo aos céus e que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe e guarde cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.